Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália. E hoje nós teremos uma aula de revisão, já que a nossa prova, é na próxima sexta-feira, Então, a gente vai rever, vamos fazer alguns exercícios que eu trouxe, que não estão na apostila, porque nós já fizemos todos os exercícios da apostila. E esses exercícios falam sobre ligações químicas, geometria molecular e polaridade e interações intermoleculares. Então, vamos começar. O metal alcalino do segundo período se liga ao calcogênio também no segundo período. Letra A. Qual a fórmula molecular da substância formada? E letra B. Qual é o tipo de ligação química? O tipo de ligação química, nós até já podemos falar sobre ele mesmo antes de resolver a letra A, porque nós sabemos que é a ligação entre um metal, e um calcogênio que não é um metal. E sempre que nós temos a ligação de um metal mais um não metal, nós temos uma ligação iônica, certo? E nessa ligação iônica, o metal vai sempre doar os elétrons para o não metal, ok? Então, já temos a resposta da letra B. Agora, vamos para a resposta da letra A. Aqui a gente tem uma tabelinha periódica, Sabemos que o grupo dos metais alcalinos é o grupo 1, ok? E no segundo período, primeiro e segundo período, esse meu elemento é o lítio. E nós temos o calcogênio. Os calcogênios são aqui, grupo 16. O meu calcogênio, primeiro, segundo período, o meu calcogênio é o oxigênio. Então, a gente vai montar a fórmula, para a substância formada entre o lítio e o oxigênio. Só relembrando que o lítio, ele tem 3 elétrons no total, Na primeira camada, ele tem 2 elétrons e na última camada ele tem um elétron, lembrando aí na nossa distribuição eletrônica, ok? E o oxigênio, ele tem 8 elétrons no total. Na primeira camada ele tem 2 elétrons e na última camada ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, ok? Lembrando que o que importa pra gente é só a ligação, a camada de valência na hora de fazer a ligação, certo? Mas vamos lembrar também que todos os átomos, quando se ligam, eles querem ficar semelhantes a um gás nobre. E o gás nobre que é mais próximo ao lítio é o hélio, que tem 2 elétrons. Então, o lítio ele vai perder esse último elétron aqui da última camada e vai ficar com a camada dele de 2 elétrons, como o hélio, ok? E o oxigênio, o que ele vai querer? Um gás nobre mais próximo a ele é o neônio, que tem 8 elétrons na última camada. Então, ele vai querer ganhar mais 2 elétrons na última camada para ficar com 8 elétrons, certo? Então, vamos lá. O lítio, com 1 elétron, oxigênio, 6 elétrons na última camada. O lítio vai doar esse elétron, ok? Porém, quando ele doa, o oxigênio ainda não está satisfeito, porque o oxigênio precisa receber 2 e só recebeu 1. Então, quer dizer que mais um átomo de lítio vai participar dessa ligação, E vai doar o seu elétron também para o oxigênio. Então, quantos átomos eu vou precisar? Vou precisar de 2 átomos de lítio e 1 átomo de oxigênio. Na minha fórmula molecular, então, vai ser Li2O. Lembrando que eu sempre coloco primeiro o metal e depois o não metal na minha fórmula molecular para uma substância iônica, certo? Questão número 2. Duas substâncias KCl, cloreto de potássio, e CH2O, que é o formol, foram dissolvidas em água em 2 frascos diferentes. Uma solução conduz eletricidade. Não, qual solução conduz eletricidade? Justifique. Então, o que aconteceu? Eu tenho 2 frascos, certo? Em um frasco eu coloquei o KCl e água, certo? No outro frasco,
eu coloquei o formol e água. Eu quero saber qual dessas qual dessas soluções conduz eletricidade. Então, para conduzir eletricidade, a solução precisa ter íons dissolvidos, tá? Então, nosso primeiro critério, vamos anotar aí, ó, para conduzir eletricidade, precisa ter íons em solução, ok? Aí, o que a gente tem que pensar? Qual dessas moléculas vai formar íons em solução? No recipiente 1, certo? Que tem um KCl, eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação iônica formada por um metal, que é o potássio, mais o não metal, que é o alumínio. Quando eles forem colocados em água, quando essa substância for colocada em água, é uma ligação iônica, né? Então, ela vai se dissolver formando o íon K+, e o íon Cl-. As substâncias iônicas, quando são dissolvidas, liberam íons. Então, essa aqui conduz eletricidade, ok? Agora, CH2O, certo? Aqui, vocês não viram ainda, mas é uma substância orgânica, ok? Mas essa substância não é iônica, ela não se ioniza, certo? Ela é só formada por não metais, então é uma substância que faz ligações covalentes. E quando colocar esse formol, que é líquido, quando ele é dissolvido em água, ele vai só formar o formol aquoso, dissolvido em água, mas não vai liberar íons. Então, a segunda solução não conduz eletricidade, porque não tem íons dissolvidos, não tem íons em solução, ok? Questão número 3. Determine a fórmula estrutural para as substâncias abaixo e a geometria molecular. Então, a primeira fórmula aqui é do CH2O, o formol que a gente acabou de ver, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que olhar lá na tabela periódica. Vou falar para vocês, para abrirem a tabela periódica de vocês, que vocês ganharam junto com a apostila, que a gente vai precisar olhar, né, onde se encontra cada um desses elementos. O carbono, se vocês olharem aí, ele está no grupo 14. Se ele está no grupo 14, quer dizer que ele tem 4 elétrons, certo? E se ele tem 4 elétrons, para 8 faltam 4. Para ele ter 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres, faltam 4 elétrons, certo? Então, ele vai precisar fazer 4 ligações. Aí, nós temos também o oxigênio, né? Que está no grupo 16, então tem 6 elétrons na última camada e precisa fazer 2 ligações para completar 8 elétrons. E os hidrogênios, que estão no grupo 1, têm um elétron na última camada e eles querem ficar semelhantes ao gás hélio com 2 elétrons, então eles vão querer fazer uma ligação, ok? A gente sempre vai colocar no meio aqui o elemento químico que faz mais ligações, tá? Então, vou deixar o carbono no meio, porque ele vai fazer 4 ligações, ok? Então, ó, uma ligação, 2 ligações, certo? O carbono fez 2 ligações, faltam 2, o oxigênio já está fazendo 2 ligações. E aqui, hidrogênio, né? Fazendo uma ligação com carbono, ok? Então, hidrogênio fazendo uma ligação, carbono fazendo 4 e oxigênio fazendo 2, certo? Para essa estrutura, ela ficar, os átomos periféricos, né, hidrogênios e oxigênio, ficarem o mais distante possível, minimizando a repulsão, eles têm que apontar para o vértice de um triângulo, certo? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura trigonal plana, ok? Beleza. Vamos, então, agora para a letra B.
eu coloquei a letra B aqui para a gente lembrar de uma exceção da regra do octeto, que é a expansão da regra do octeto, que alguns átomos, como principalmente o enxofre e o fósforo, eles podem ter mais de 8 elétrons na última camada. Eles podem fazer ligações para ficar com mais de 8 elétrons na última camada. Se eles conseguirem fazer ligações para ficar com exatamente 8, ótimo. Mas se eles precisarem, eles podem ficar com mais de 8. Então, se o enxofre está no grupo 6, assim como o oxigênio, se ele pode fazer mais ligações, né? Então, eu vou colocar ele no meio, rodeado aqui dos oxigênios, ok? Então, cada oxigênio precisa fazer 2 ligações, ó. 1, 2, esse oxigênio também fazendo 2 e esse aqui também fazendo 2, certo? Então, mais uma vez, esses átomos periféricos, para ficarem mais distante possível, né? Eles têm que apontar também para os vértices de um triângulo. Então, a estrutura vai ser trigonal plana, ok? Beleza. Vamos para a letra C agora. Na letra C, nós novamente temos aqui o átomo de enxofre. Porém, nesse caso, ele não vai precisar ficar com mais de 8 elétrons na última camada. Então, eu vou botar aqui o enxofre, né, que vai fazer 2 ligações, e o hidrogênio que precisa fazer uma ligação. Então, ó, cada hidrogênio aqui fazendo uma ligação com enxofre. Porém, sobraram aqui elétrons, né, disponíveis, e esses elétrons vão repelir os elétrons das ligações. Sempre que sobrar elétrons no átomo central, eles vão repelir os elétrons das ligações. Então, ó, a gente vai ter aqui os hidrogênios para baixo, certo? Essa estrutura aqui, em que as ligações estão formando um ângulo, é uma estrutura, é uma geometria, na verdade, melhor dizendo, angular, ok? E na letra D, a gente também vai ter aqui uma exceção, que aqui a gente vai falar agora da ligação coordenada, que é um tipo de ligação, né, covalente também. Qual é a diferença dessa ligação? Por exemplo, quando eu tenho o HF, eu tenho um elétron do hidrogênio, eu tenho 7 elétrons no flúor, né? Tanto o hidrogênio quanto o flúor precisam fazer somente uma ligação. Então, eu vou fazer essa ligação aqui, ó, ok? Quando eu fizer essa ligação, a gente pode perceber que um elétron vem do hidrogênio e o outro elétron vem do flúor. Cada elétron veio de um átomo diferente. Isso é uma ligação covalente comum. Na ligação covalente coordenada, o par de elétrons que vai formar a ligação vem de um único átomo. Então, eu vou colocar aqui ó, o carbono com os meus 4 elétrons e o oxigênio, que tem 6 elétrons. O oxigênio, para completar o octeto, ele precisa de 2 ligações. Então, aqui, ó, 2 ligações. Então, eu completei o octeto do oxigênio, mas o carbono ainda precisa de mais 2 elétrons. Ele tinha 4, está compartilhando mais 2, né? Então, ele está com 6. Mas ele precisa de mais 2. O que vai acontecer? Esse parzinho de elétrons aqui, que ainda está disponível para o oxigênio, ele vai ser compartilhado também. E nesse momento, eu vou ter os 2 elétrons vindo de um único átomo. Então, eu digo que é uma ligação coordenada. Eu vou ter uma ligação tripla aqui, certo? Vão sobrar 2 elétrons aqui no carbono e vão sobrar 2 elétrons aqui no oxigênio, certo? E aí eu tenho uma geometria linear, porque os átomos estão na mesma linha, ok? Questão número 4. Marque a alternativa que contém somente substâncias polares. Lembrando que para a gente ter uma substância polar, a gente precisa
de uma separação de cargas positiva e negativa, certo? Então, vamos lá. Para a gente ver se tem separação de cargas, a gente precisa ver os vetores, né? Para onde os átomos irão estar mais próximos. E para isso, a gente precisa desenhar as estruturas. Então, aqui, CH4, carbono, certo? Ligado a 4 hidrogênios. Carbono faz 4 ligações, vai fazer uma com cada hidrogênio, certo? O que acontece? Acontece que eu vou ter sempre, né, um átomo mais eletronegativo, porém, esses vetores, eles vão se anular, porque eles estão em sentidos contrários, né? Sentidos opostos. Cada elétron está sendo puxado por um lado diferente. Como eles estão em sentidos opostos e esses vetores se anulam, eu não tenho divisão de carga. Eu digo que o meu momento de polo é igual a zero. Então, aí eu tenho uma molécula apolar. A gente já pode eliminar a letra A, certo? Não vou fazer o SO3 agora, porque a gente vai fazer ele em outro momento. A letra B, ó, a gente também pode eliminar, porque a gente já viu que o CH4 é apolar. Vamos aqui na letra C fazer o SO2 e o SO3, certo? SO2, ó, eu tenho um enxofre, né? Meus 6 elétrons, o oxigênio também com 6 elétrons. Lembrando que o oxigênio precisa fazer 2 ligações e que o enxofre pode ter mais de 8 elétrons na última camada, né? Então, ele vai poder fazer 4 ligações. Porém, esse parzinho de elétrons que sobra vai repelir os elétrons das ligações e eu vou ter aqui uma estrutura angular. Entre oxigênio e enxofre, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele vai puxar os elétrons. Os elétrons vão ser puxados aqui para baixo, né? Então, eu vou ter aqui embaixo uma região de carga negativa e aqui em cima uma região de carga positiva, certo? Então, eu tenho a separação de cargas. SO2, então, é polar, ok? E o SO3? A gente acabou de desenhar a estrutura do SO3 lá atrás, né? No outro slide. A gente viu que é uma geometria trigonal. E cada elétron vai puxar, né, na sua direção. Porém, imagine que isso aqui é um cabo de guerra. Todos os oxigênios têm a mesma eletronegatividade, então todos puxam com a mesma força. Então ninguém vai ganhar esse cabo de guerra. Os elétrons não vão estar mais próximos de ninguém. Então aqui eu tenho, ó, um momento de polo igual a zero, molécula apolar. Então não pode ser a letra C, tá? Porque o SO2 aqui é apolar. Letra D, então, que vai ser a nossa resposta correta. O SO2, nós já sabemos que é polar, que a gente viu aqui, né? E vamos ver agora o H2S. A gente acabou de ver a estrutura do H2S, né? A gente tem o enxofre, que é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons em direção a ele. Nós vamos ter uma carga negativa aqui no enxofre, uma carga positiva aqui nos hidrogênios, certo? Então, separação de cargas é uma molécula polar. Então, ó, SO2 e H2S são moléculas polares, certo? Questão número 5. Qual das substâncias abaixo apresenta maior ponto de ebulição? Justifique. O que é, primeiro, a ebulição? A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Lembrando que no estado líquido eu tenho as moléculas mais próximas do que no estado gasoso, que elas estão mais separadas. E o que mantém essas moléculas próximas são interações que a gente chama de interações intermoleculares. E quanto mais forte for essa interação, né? O que eu preciso para passar do estado líquido para o gasoso? Eu preciso romper essas interações para as moléculas se separarem. Quanto mais forte for essa interação, maior a energia que eu vou precisar fornecer, ou seja, maior o calor, maior a temperatura e maior o ponto de ebulição.
Lembrando que eu tenho 3 interações intermoleculares. A ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas, o dipolo-dipolo, que é a intermediária, e o dipolo induzido, que é a mais fraca de todas. Então, nós vamos desenhar essas estruturas e vamos ver qual ligação, né, qual interação cada uma dessas moléculas faz, e descobrindo qual é a mais forte, qual a interação mais forte, a gente descobre quem tem o maior ponto de ebulição. Primeiro, a gente tem o formol, né? Que a gente já viu a estrutura do formol, ok? Que é essa aqui. E aqui nós temos um álcool, que é o metanol. Como que é esse álcool? Ó, eu tenho um carbono que vai fazer, ó, uma ligação com cada hidrogênio, né? Mais uma ligação com o oxigênio. Então, eu tenho carbono fazendo 4 ligações. E, por último, o oxigênio fazendo as suas 2 ligações. Agora, vamos analisar as interações intermoleculares. Aqui, na segunda substância, nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio. Sempre que nós temos um átomo de hidrogênio ligado ao átomo de flúor, ou ao átomo de oxigênio, ou ao de nitrogênio, a gente tem uma ligação de hidrogênio. Então, essa molécula faz ligação de hidrogênio, ok? Essa molécula aqui não faz, porque só tem hidrogênio ligado ao carbono, certo? Então, qual interação que ela vai fazer? É uma molécula em que eu tenho aqui um oxigênio bastante eletronegativo, que puxa os elétrons em sua direção. Então, aqui eu tenho uma separação de cargas, negativo e positivo, certo? Nesse caso, é uma molécula polar. E as moléculas polares, elas têm interação do tipo dipolo-dipolo, certo? Que é a segunda mais forte. Então, aqui nós temos o dipolo, ok? Então, como a ligação de hidrogênio é mais forte, vai ser mais difícil separar as moléculas. E aqui, então, eu tenho o maior ponto de ebulição, ok? E essa é a nossa justificativa, ok? Próxima questão. Questão número 5. Qual das substâncias abaixo apresenta solubilidade em água? Primeiro, vamos lembrar aqui da molécula de água, certo? É uma molécula polar, né? O oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons em sua direção, certo? É uma molécula polar que faz ligação de hidrogênio, certo? Mas vocês ouviram, né, que aquela regrinha do semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares se dissolvem em moléculas polares. E moléculas apolares se dissolvem em solventes apolares. Se a água é um solvente polar, então quem vai se dissolver nela são as substâncias polares. Dentre essas duas substâncias, quem é polar? Ó, o primeiro exemplo aqui que eu tenho é uma fórmula da acetona, certo? A gente tem o oxigênio, que é mais eletronegativo, vai puxar os elétrons em sua direção. Então, eu vou ter o oxigênio aqui com carga negativa e o carbono com carga positiva, certo? Então, é uma molécula polar, certo? E no segundo exemplo, que a gente tem o butano, que inclusive é um gás, né? Mas que não é solúvel em água. Esse gás, ele tem todos os vetores, né, apontando em sentidos opostos. Ele tem vetores que se anulam, né? Todos os vetores vão se anular. Como esses vetores se anulam, então é uma molécula apolar. Então, por isso, não se dissolveria em água, certo? Então, moléculas polares se dissolvem. Ó, o acento no dissolve não existe. Se dissolvem em solventes polares, ok? E qual é o tipo de interação que vai haver entre a água e a acetona, que é polar?
Como as duas são polares, vai ter uma interação do tipo de polo, ok? Número 7. O metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares cujas estruturas de Lewis se representam na tabela seguinte. Qual dessas substâncias não possui interação intermolecular do tipo de hidrogênio? Então, a gente viu que para ter a ligação de hidrogênio, o átomo de hidrogênio precisa estar ligado ou ao átomo de flúor, ou ao átomo de oxigênio, ou ao átomo de nitrogênio. Aqui eu tenho, ó, ligado ao flúor, ligado ao oxigênio, ligado ao nitrogênio. E aqui ligado ao carbono, certo? Então, essa molécula é a única das 4, né, que não faz interação de hidrogênio, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.